Olá, queridos, seja muito bem-vindo a mais um culto do Verbo da Vida Jardim Vitória. Eu convido nesse momento a você a ir lá nas suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, compartilhar, reunir toda a família, chamar toda a galera e vamos louvar e adorar ao Senhor, amém? Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa à minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa à minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. E a todos quanto a Ele receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus amou o mundo e o seu único filho para que ninguém pereça. E a todos quanto a Ele receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Declare isso. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia! Oh, se alegre porque você tem a vida de Deus em você. Aleluia! Oh, se alegre no Senhor, creia, oh, porque tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia! Eu creio, tudo é possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha,
passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres do poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Declare com fé e ousadia: tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia! Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Aleluia. Oh Pai, tudo vai acontecer. Aleluia. Oh, santo, santo, santo e poderoso é o teu nome, ó Pai. Aleluia, nos rendemos, Senhor. Nos rendemos, ó Pai, a Ti. Santo, santo, santo e poderoso é o teu nome, ó Pai. Nesse momento se renda a Ele. Nesse momento adora a Ele, se entrega a Ele. Oh, de todo o teu coração. Oh, se prostre na presença do Senhor. Oh, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Oh, Pai Santo, Santo, Santo és. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor
jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor, santo, santo, santo. Oh, o nome acima de todo nome. Oh, só tu és o Senhor, ó Pai. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, Pai. Oh, Pai, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Olá, querida, paz do Senhor, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Já tô com saudade, hein?
Eu tenho certeza que coisas lindas Deus está fazendo na sua vida, porque circunstâncias não podem roubar o melhor de Deus. Repete algo comigo aí, diga assim, tá tudo bem. Agora fala como quem acredita, diga, na minha vida tá tudo bem. Diga assim, ó, provisão é real, saúde é real, alegria é real. Querido, nada daquilo que o mundo, nada daquilo que o diabo ou qualquer outra pessoa possa tentar fazer pode roubar a nossa paz. Porque Jesus mesmo disse, eu dou a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Essa é uma paz diferente, que não é pautada em circunstâncias ou em coisas. Essa é a paz que guarda o nosso coração. Amém, querido? E hoje aqui online com você, eu gostaria de inspirar você, querida, a ter grandes expectativas acerca daquilo que a Bíblia diz. Nós estamos nas nossas quintas temáticas, nós vamos falar hoje sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno, um assunto amplo que nós vamos tentar resumir um pouquinho aqui com você. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 6, porque você vai ter a oportunidade agora de ofertar. Querido, generosidade, nós não fazemos quando nós estamos aqui juntos fisicamente, nós fazemos, querido, online, nós fazemos pela rua. Generosidade é algo que faz parte da nossa vida. Em 2 Coríntios 9, 6, ele diz assim, mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo está proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Querido, em dias como esse, a sua mente, o diabo, as circunstâncias vão tentar te convencer a não praticar alguns princípios da palavra. E eu creio que um dos princípios que serão mais atacados é o princípio da generosidade. Mas nós precisamos saber e lembrar, querido, que fidelidade e generosidade não depende do quanto nós temos na conta bancária ou de como as coisas estão acontecendo. Nós somos fiéis e praticamos a palavra independente de. Vale lembrar que a nossa vida é uma vida de semeadura constante. E todas as vezes que nós interrompemos o processo de semeadura, em algum momento nós também estaremos interrompendo o processo de colheita. Porque Gálatas diz que tudo aquilo que o homem plantar é aquilo que o homem vai colher. E eu quero te incentivar, querido, a ir na contramão daquilo que o mundo está tentando nos conduzir. Eu quero te incentivar a ser generoso, eu quero te incentivar a ser abençoador, eu quero te incentivar hoje a ser fiel no seu dízimo, a ser fiel na sua oferta, a ser fiel naquilo que você tem, querido, durante tanto tempo, praticado a palavra e agradado ao Senhor. Eu declaro, querido, que nesses dias, onde nós estamos em fase vermelha, em fase emergencial, roxo, ou o nome que quiser, eu declaro, querido, que provisão vai ser real sobre a sua casa. Eu declaro que como igreja nós vamos fazer muito mais social, nós vamos alimentar pessoas, nós vamos mudar vidas, porque Deus vai multiplicar os recursos da nossa vida e através da generosidade nós iremos alcançar pessoas. Agora aí na sua tela, você está já podendo ler algumas formas de você entregar. Você pode fazer pelo Pix, usando o CNPJ da igreja, 48-376-727, 1000 ao contrário, 37. Você pode usar o e-mail aí, ó, secretariajardimvitoria@gmail.com. Você pode também fazer diretamente para a nossa conta no Banco do Brasil, que já está aparecendo na sua tela. Ou, se você prefere fazer por cartão de crédito ou débito, ou até mesmo trazer em espécie, a igreja ela está permitida funcionar com um expediente, e ela está funcionando de 9 às 11, de 14 às 17. Então você pode falar no número da secretaria, que é o 3236-3333, e você pode combinar, não é, com a Simone, a nossa secretária, e vir até a igreja para manifestar a sua generosidade. Querido, nós vamos passar por essa fase, maiores, melhores, mais prósperos e mais abençoadores. Amém? Eu vou orar e você vai ter oportunidade de entregar com alegria ao Senhor. Pai, eu quero render graças ao Senhor pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, e eu declaro que nesses dias vai sobrar
Eu declaro que nesses dias, Pai, tudo aquilo que o diabo possa estar tentando trazer falta, diminuir vendas, fechar portas, eu declaro intervenções sobrenaturais agora sobre a vida dos meus irmãos, para produzir uma transformação. Obrigado, Pai, por cada semente que será lançada nessa noite, semente de fidelidade, cada dízimo, cada oferta. Eu declaro, Pai, o Senhor multiplicando mesmo a 30, a 60 e a 100 por um, para que cada um dos meus irmãos, Pai, possa florescer, mesmo em dias de crise, eles possam prosperar e gritar para o mundo, através do seu testemunho, que existe um Deus fiel, que continua trabalhando, Pai, em favor da nossa vida. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Entregue com alegria ao Senhor, no nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Oh, Pai. Aleluia, glória a Deus, querido. Depois de manifestar generosidade, agora nós vamos para a palavra. E eu queria que você já abrisse comigo lá em Hebreus, capítulo de número 6. Nesse mês nós estamos estudando as doutrinas básicas. E quando o escritor de Hebreus ele vai falar sobre verdades, sobre princípios elementares, ele traz para nós 6 doutrinas, do qual nós já estudamos algumas. E em Hebreus 6:1, ele diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, que nós vamos ver imposição de mãos na próxima quinta-feira, e ele vai dizer ressurreição dos mortos e juízo eterno. Por que ele diz que isso é básico? Porque toda a revelação do Evangelho, querido, é construída em cima dessas verdades. Ressurreição dos mortos e o juízo eterno, ainda que fala sobre algo que nós como indivíduos iremos desfrutar, Jesus já desfrutou, como nós vamos ver aqui hoje, mas nós ainda iremos desfrutar. Tudo isso, querido, resume a razão da nossa esperança. O apóstolo Paulo, quando ele discorre acerca dessas verdades, ele diz: se a nossa vida se resume a essa, então comamos, bebamos, vamos aí para a prostituição, vamos desfrutar dos prazeres da carne, porque a vida é só isso e nada mais importa. E Paulo diz: mas se existe algo, depois dessa vida, se Cristo morreu e ressuscitou, então vamos viver de uma forma correta, vamos viver de uma forma santa, vamos viver com uma viva esperança cultivando em nosso coração. De repente, uma série de pessoas começaram a se levantar e pregar contra o cristianismo, como nós conhecemos hoje, tendo como verdade a morte e a ressurreição de Cristo. Muitos começaram a dizer que Cristo não ressuscitou. Alguns começaram a dizer que o corpo de Cristo havia sido roubado. E Paulo, através dos seus ensinamentos, vai combater isso. Por quê? Porque, querido, diferente do Buda, diferente do Maomé, nós temos, querido, um Salvador que ele morreu, mas hoje ele vive.
E essa, querido, é uma das principais razões, né, da nossa fé. Por quê? Porque se Cristo ressuscitou, tudo aquilo que ele foi profetizado acerca dele, e tudo aquilo que ele também profetizou vai acontecer. E nós sabemos que ele diz, querido, que ele iria morrer como unigênito, mas João 3,16 diz que ele iria ressuscitar como primogênito, que nós iríamos, queridos, ser ligados e conectados a Deus como filhos, como João 12 diz. Então, se aquilo que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu, nós também podemos logo acreditar que tudo aquilo que a Bíblia promete, que seria algo que aconteceria depois de Jesus, também vai acontecer. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, capítulo de número 1, no versículo de número 18. Falando agora de ressurreição dos mortos, o que é essa ressurreição? Muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ouvir falar sobre pessoas que ressuscitaram. Né? A pessoa mais conhecida dessa ressurreição é Lázaro. Todo mundo lembra daquela música, né? Oxe, agora esqueci a música aqui. Vamos lá, eu ia cantar como Zaqueu. Não é? Nada a ver, tem uma música que fala, vem pra fora, Lázaro. Eu vou lembrar, depois a gente canta. Mas todo mundo já ouviu a passagem de Lázaro, não é? Que ele vai lá, nossa, eu confundi a música com Zaqueu. Esquece, volta aqui, ó. Então eu vou falar pra você, muita gente já ouviu falar da história, que Jesus chega lá, Jesus chora, tinha o seu amigo, que era Lázaro, e aí ele fala, Lázaro, vem pra fora, e Lázaro ressuscita. A gente já ouviu falar, querido, sobre, né, histórias de que Jesus estava lá, e aí tinha a menina morta, e aí falou assim, ei, levanta, Talita cumi, levanta aí, a menina, ela também passa por um processo de ressurreição. Mas quando nós falamos sobre as doutrinas de Hebreus 6, uma doutrina básica, não é essa ressurreição que nós estamos dizendo. Por quê? Porque essa ressurreição, a pessoa que passou por ela voltou a morrer. Lázaro voltou a morrer, aquela menina voltou a morrer, e todas as outras pessoas, né, do Velho Testamento que ressuscitaram, aquele guerreiro que caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou, todos esses voltaram a morrer. Mas Jesus, que nós vamos ler aqui em Colossenses 1,18, que foi o primeiro a passar pela doutrina da ressurreição dos mortos, é uma ressurreição para a vida que não encontra mais a morte. É isso que ele está dizendo. Ó. Colossenses 1,18, ele diz assim, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em toda coisa ele tenha a primazia. Então olha que interessante, quando nós falamos sobre essa doutrina, nós estamos falando sobre aquilo que Cristo passou, e que todos aqueles que morreram antes de Cristo ou depois de Cristo, né, sem que tenha acontecido o arrebatamento, também vão passar. Nós acreditamos, querido, como Paulo já acreditava. Paulo dizia, né, nós que estaremos vivos, seremos arrebatados, iremos encontrar com Cristo lá nos ares. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 15, calma aí. Então nós temos a expectativa que se Jesus voltar hoje, o que é que vai acontecer? Nós iremos nos encontrar com Ele, nós iremos passar por um processo de glorificação do nosso corpo. E glorificação do nosso corpo está diretamente ligado com a ressurreição dos mortos. Por quê? Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele recebe um corpo glorificado. Ele é o primeiro a receber esse corpo. E todos aqueles que passarem pelo processo da ressurreição dos mortos, quando inicia esse processo, pastor, ele vai iniciar em 1 Coríntios 15. Vai lá comigo. Na verdade, ele se deu início em Jesus, mas ele vai acontecer na nossa vida depois que acontecer, de fato, o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 15. Aleluia. 1 Coríntios 15, a partir do versículo de número 9. Olha que legal, ele diz assim, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, pela sua graça, não para comigo, que não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que eles, todavia mas a graça de Deus que está comigo. Então ou sejam eles, assim pregamos, assim como crestes.
Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vocês que não há ressurreição de mortos? Mas se há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, se Ele ressuscitou a Cristo, o qual, porém, se não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa pregação, e ainda estáis mortos em vossos pecados. É aquilo que eu estava dizendo. Não é a razão da nossa salvação estar em Cristo, ter morrido, mas também ter ressuscitado e aspergido o sangue lá no Santo dos Santos, como o Hebreus nos ensina. E ele diz, 18, logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de toda lástima. Mas na realidade de Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Então o que ele quer dizer com primícia dos que dormem? Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar para receber um corpo glorificado. Ele continua, verso 21. Porque assim como um homem, através dele veio a morte, também através de um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, e até mesmo aqueles que morreram em Cristo também serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade. Pois é necessário que ele reine até que haja posto os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele diz, ora, o último inimigo a ser vencido será a morte. Verso 27, presta atenção, ó. Pois se lê, todas as coisas sujeitou aos seus pés, mas quando diz todas as coisas, lhes está sujeita, claro que se, nossa, essa palavra é difícil, exceptua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que em todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, o que farão os que se batizaram pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, e por que não se batizaram por eles? E por que expomos também a nós a esses perigos toda hora? Por que ele está falando isso? Porque o pessoal o tempo todo estava lá sendo crucificado, estava sendo morto por leão. Então eles estavam dizendo, se essas verdades sobre ressurreição dos mortos não forem verdades, então a gente só está perdendo tempo. É isso que ele está falando. 32. Se como homem combati em Éfeso com feras, o que me aproveitará isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Verso 34. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns não têm conhecimento de Deus. E digo para a vossa vergonha. Mas quem dirá, como ressuscitam os mortos e com que qualidade de corpo vem? Percebe que aqui ele vai começar a trazer essa verdade do corpo glorificado. E ele diz, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como o do trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma carne é a dos homens, e a outra dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes. Também há corpos celestes, corpos terrestres, mas um é a glória dos terrestres, e outra é a glória dos celestes. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente em glória da outra. Assim também será na ressurreição. Um é ressuscitado para a incorrupção, semeia-se ignomínia e é ressuscitado em glória, semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder, semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o segundo espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, depois espiritual. Primeiro o homem, sendo da terra, é terreno, o segundo o homem é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. O qual celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então para comigo aqui no 49, a gente vai continuar lendo. Esse aqui é o capítulo que ele discorre muito sobre isso que a gente está aprendendo. Então vamos lá. Jesus morreu, ele ressuscitou e ele recebeu um corpo glorificado. Prova disso que os 40 dias que Atos diz que ele fica aqui, se você ler Lucas 24, depois Atos de número 1, você vai perceber que Jesus ele passa aqui, querido, 40 dias
vezes com um corpo ressurreto. Nós percebemos que existe um corpo glorificado, até porque as pessoas se relacionam com ele. Tomé vai e tenta tocar na mão dele, ele anda, ele come peixe com as pessoas. Então, Jesus não era um espírito vagando, Jesus, ele estava com o corpo. Qual o corpo? O que Paulo começa a explicar. Ele diz que o corpo que nós temos hoje é um corpo terreno, mas o corpo que nós iremos ter é um corpo celeste, o mesmo corpo que Jesus tinha. A Bíblia diz que hoje nós somos como ele era, mas nós um dia seremos como ele é. Hoje Jesus está sentado à destra de Deus, como Efésios 1 diz, com um corpo glorificado. Paulo está dizendo: e todos nós que ressuscitarmos, quem vai ressuscitar? Aqueles que estiverem mortos, aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus. Nós vamos ler aqui nos próximos versículos. Eles terão o corpo glorificado. Mas essas duas pessoas, não é tanto aqueles que morreram quanto aqueles que estão vivos, elas vão receber um corpo que é diferente do corpo terreno, é um corpo celeste. A grande pergunta das pessoas é: mas como será esse corpo? Não sei, eu acredito, querido, por aquilo que a Bíblia diz, que esse corpo ele vai ser parecido com o nosso em características, mas não em mortalidade, porque o corpo, querido, da ressurreição dos mortos é um corpo incorruptível, porque nós não mais seremos, querido, atacados pela morte, porque agora nós estamos ressuscitando para a vida, nós estamos sendo transformados para a vida, nós nunca mais morreremos. De onde nós tiramos essa ideia de que será um corpo com características parecidas? Que as pessoas, quando Jesus estava ali, depois de ter ressuscitado, elas reconheceram a Jesus. Nós percebemos que alguns não tiveram tanta facilidade de reconhecer, outros já tiveram facilidade quando ele aparece no meio dos discípulos. Então nós entendemos que vai ter uma semelhança, mas vai ser igual? Como vai ser? Eles têm muitas teorias, tem gente que chega a teorizar que todo mundo vai ter a idade, não é, da plenitude, que seria, né, de 33 a 35 anos, que as pessoas dizem que é aí que você alcança o ápice, né, a curva de ápice de crescimento do seu corpo, depois essa curva ela vem apenas em declínio, mas tudo isso é teoria. A Bíblia ela não vai ser clara para nós com relação a isso, tá bom? O que nós só precisamos saber? Ressurreição é real, todos nós um dia iremos receber um corpo revestido de incorruptibilidade e de imortalidade, tá bom? E ele vai dizer assim agora, ele vai explicar como vai acontecer essa transformação. Verso 50, ele diz: mas digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Porque vai ter gente que vai ser arrebatado, é isso que ele está dizendo. E ele diz no 52, no momento de um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que interessante, Paulo já acreditava que ele ainda estaria vivo no dia da glorificação do corpo, no dia da ressurreição dos mortos. E ele vai dizer, verso 53, né, porque é necessário que que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Como esse processo vai acontecer. Então Jesus ele foi o primeiro a receber esse corpo, ele já está com esse corpo glorificado. Depois vai acontecer um momento que pode ser a qualquer instante. Ninguém sabe qual é o momento. Nós podemos saber que os dias estão próximos, por quê? Joel 2,28 diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 2 fala sobre o espírito ser derramado sobre toda a carne. Então desde Atos 2 nós já estamos vivendo os últimos dias, ou seja, desde Atos 2 Jesus já está à iminência de voltar. Existem sinais que a Bíblia traz, não é, como sendo características da iminência da volta, como Israel se tornando de fato uma nova nação. E se você lembra da história, né, foi um brasileiro que deu o último voto para que Israel se tornasse de novo uma nação. Quando os judeus começarem a voltar para Jerusalém, não é, a figueira novamente voltar a ter folhas. Então existem muitas coisas, né, sobre, as pessoas falam sobre doenças, sobre perseguições, sobre o mundo, né, virando um mundo caótico, e nós estamos vendo muita coisa acontecendo, né, nesses dias. Então nós sabemos que Jesus está à iminência, pode ser que eu nem termine essa pregação, e Jesus volte. E aí, pastor, e se acontecer? E aí que Jesus ele vem,
E nós que estamos vivos iremos encontrar, não é, Jesus nos ares, mas aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, tá bom? Então nós precisamos saber o quê? Eu queria que você fosse comigo agora para 1 Tessalonicenses 4,15, que ele vai continuar falando sobre isso que a gente está vindo. Então Jesus vem, nós seremos transformados, mas junto com a gente, aqueles que morreram receberão um corpo glorificado. E ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 15. Ele diz assim, deixa eu beber uma água aqui. Fala assim, ó. Dizem-nos, pois, isso, a palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, como é que acontece? Ó, Jesus vem e aí ele para lá no céu. Nós que estamos aqui, receberemos um corpo glorificado. Mas antes disso, né, aqueles que morreram, eles vão receber um corpo glorificado e vão subir. A gente que está aqui vai receber um corpo glorificado e vai subir. E aí? E aí que nós começamos esse tempo agora, chamando de um tempo de grande tribulação para quem está aqui na terra. Depois que acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo vai se levantar, né? Estou falando de uma forma bem resumida aqui para você. E enquanto nós estivermos nas bodas do Cordeiro, por que bodas do Cordeiro? Bodas fala sobre festa, né? Sobre uma festa de casamento, né? Sobre 7 anos que nós estaremos lá com Deus, no céu, com Jesus. Todos aqueles que morreram, né, acreditando, como tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vão estar lá. Aqueles que morreram sem acreditar, eles vão continuar, né, sem receber o corpo, que nós vamos ver que daqui a pouco eles vão receber um corpo também, mas eles vão receber um corpo para ser julgado e para ser lançado lá no inferno, lá no Geena. Mas calma aí, então nós fomos lá, subimos, nós estamos lá, ei, só sombra, água fresca, comemorando do céu. E aí quem aqui está na terra, está acontecendo o quê? Está passando por um tempo de grande tribulação. Grande tribulação, muitas pessoas pregavam errado, e elas falavam assim, vai ser 3 anos e meio de paz, né, e depois vai ficar ruim. Não, meu irmão, falar para você, grande tribulação é 7 anos ruins, não tem tempo bom. Imagine que de repente do nada no mundo some todo mundo. Como é, querido, que isso vai ser bom? Não é, querido, todo mundo vai cair avião, o carro vai bater, vai parar um monte de serviço. E eu falo para você, querido, podem falar, pintar, que eu acredito que os jornalistas vão falar isso, né? Porque os jornalistas são tão gente boas aí para inventar mentira, né? Hoje em dia, infelizmente. Né? A gente vai lá e vão falar, abduziram o povo aqui. Tem um monte de gente que vai acreditar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Mas muita gente que vai ter ficado, vai saber que é o cumprimento do arrebatamento. Então o que acontece? Vai ter perseguição, vai ter caos, vai ter desespero. Pessoas possivelmente vão tirar a própria vida, porque vão falar, nossa, ficamos, e agora? O negócio vai arder para mim, né? Então nós podemos imaginar que vai ser um tempo muito, mas um tempo muito ruim. Durante todo esse tempo, nós vamos ter pessoas que vão aceitar Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai ser tirado na terra. Durante muito tempo nós achávamos, querido, que o Espírito Santo iria sair, mas nós, ao ler um pouquinho melhor, nós podemos ver que isso não é verdade. Porque, querido, a autoridade, né, aqui na terra não foi dada ao Espírito Santo. A autoridade foi dada à igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A Bíblia diz, querido, que a igreja é o corpo de Cristo que exerce autoridade nessa terra. Ou seja, enquanto a igreja está aqui, o anticristo não levanta. Mas na hora que a igreja, querida, ela sair, que ela for arrebatada, o anticristo vai se levantar. E aí a Bíblia fala sobre um governo mundial, a Bíblia fala, querido, sobre uma marca que as pessoas vão ter, não é, que aceitar para comprar, para andar, né, para comercializar. E essa marca, deixa eu falar uma coisa para você, porque tem muito mito acerca dessa marca. Gente, essa marca não vai ser como a galera prega aí não. Tipo assim, ó, vem cá e coloca um chipzinho para ter um cartão de crédito. Não, não vai ser assim. Essa marca vai ser assim, ó, o que você quer? Você quer continuar com a sua fé e morrer, ou você quer aceitar a marca da besta, né? Porque a marca é clara, que vai fazer menção à besta. Essa marca vai ser criada depois que o anticristo se levantar. Então para com essa historinha aí de código de barra, de Pix, ser negócio da besta, não tem nada a ver, irmão. Pode ser que use algo tecnológico, pode até ser, mas não é agora, nós não estamos na tribulação, nós ainda não fomos arrebatados, a igreja vai ser arrebatada. Então calma aí, keep calm, que vai dar tudo certo. E aí o que vai acontecer? Vai ser assim, ó, você quer a marca, quer negar o seu Deus, quer negar a sua fé, e agora, né, se curvar a besta, o anticristo, eu quero.
pum, colocou a marca lá na testa, colocou a marca lá na mão. Beleza, beleza, acabou, tá condenado, vai para o inferno. Por quê? Porque ele já fez a escolha de negar a Cristo e aceitar ao anticristo. Ah, pastor, e aquele que nem fala assim, não aceita a marca não, e morrer, vai ser salvo. A Bíblia diz, querido, que em Apocalipse, que existe uma multidão, e eu queria que você fosse comigo lá, para Apocalipse capítulo de número 20, no versículo de número 4, olha que legal, que ele diz assim, ó, ele fala sobre os mártires da tribulação, então vai ter gente que vai ser salva. Apocalipse 20, versículo 4 e 5, ele diz assim, ó, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Essa é a primeira ressurreição. Então olha que coisa legal que a gente está falando aqui, ó. Então tem lá, Jesus arrebatou a igreja, pum, começa o período de grande tribulação. Nesse período o diabo persegue, a besta se levanta, o anticristo se levanta e acontece tudo isso aí de ruim. Quem aceita a marca do anticristo está condenado porque decidiu negar a Cristo, ou seja, isso é algo racional, é algo consciente, não é pegadinha, tá bom? Não é, vem aqui, promoção, não existe isso, sabe? Tem gente que fica pregando essas asneiras aí. Eu vi um pastor pregando que a máscara não é um treinamento para a gente aceitar a marca da besta. Misericórdia, irmão. Eu falo para você que tem gente que tinha que ficar muda, né? Assim como José ficou para não falar besteira e não estragar lá o plano de redenção, né? Então, misericórdia. Tem gente falando cada besteira nos púlpitos, misericórdia mesmo. Tem gente que não poderia pegar no microfone porque tem falado besteira demais. E aí, beleza. E aí tá lá, aceitou, vai para o inferno, né? Negou, aceitou a marca da besta, vai para o inferno, negou a marca da besta, vai para o céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que esses foram aqueles que morreram, aqueles que rejeitaram a marca da besta, mas ganharam a sua salvação. Então, ao findar dos 7 anos, Apocalipse 19 diz que Jesus vem. Eu queria ler com você Apocalipse 19, a partir do versículo de número 11, ele vai dizer assim, ó, e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga com peleja e justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para que com ela possa ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente irá pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e terá no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, olha que coisa legal, né? Terminou os 7 anos de tribulação, os 7 anos de bodas do Cordeiro. Jesus vem. Aqui a gente fala que é a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque no momento do arrebatamento, Cristo não toca na terra, né? Ele fica nos ares e somos nós que vamos. Mas Apocalipse 19 diz que ele vem, né? Ele vem em cavalos. Eu até brinco. Tem gente que pergunta para mim, fala assim, pastor, vai ter animal no céu? Eu falo assim, ó, todo animal eu não sei, mas eu sei que tem cavalo, né? Porque Apocalipse 19 diz que vem. E um grande mito, gente, que as pessoas, às vezes falam, nós não vamos passar a eternidade no céu. Nós vamos passar ali os 7 anos no céu. Porque em Apocalipse 19, quando Jesus vem, todo mundo, querido, vem com ele que está no céu. E aí a Bíblia vai dizer, né, não dá tempo da gente estudar tudo aqui, mas lá na aula do Rema, de escatologia, de doutrinas básicas, você pode estudar, nós vamos ver que existe o início de um reino milenar, e posterior a esse reino milenar, esse céu e essa terra é destruído, não é? E uma nova cidade é estabelecida, a Nova Jerusalém, ela desce do céu, né? E aí nós habitamos nela, né? Onde essa terra passa, e agora nós habitamos nessa Nova Jerusalém. Então a eternidade não é no céu, a eternidade é na Nova Jerusalém. Nós descemos e a Nova Jerusalém desce também, não é? Talvez seja uma curiosidade para você. Então o que aconteceu?
E Jesus vem lá e ele, prende o anticristo, acaba com a besta, acaba com aquela brincadeira aqui. E ele estabelece o seu reino milenar. Nesse inteirinho, dessa vinda de Cristo, todos aqueles que não aceitaram a marca da besta, de fato, eles recebem e morreram durante esse tempo. A Bíblia nós lemos lá, falando sobre mártires, eles também recebem o corpo glorificado. Para quê? Para reinar juntamente com Cristo. Ao findar, desse reino milenar, vai acontecer uma segunda ressurreição. De quem é essa segunda ressurreição? Daqueles que morreram sem Cristo. Apocalipse capítulo de número 20, ele diz assim, no versículo de número 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição, qual? A ressurreição para a vida. E ele diz, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, primeira ressurreição para a vida, Cristo passou, aqueles que morreram acreditando vão passar, aqueles que estão vivos acreditando vão receber o corpo transformado e glorificado, que entra dentro desse processo de ressurreição dos mortos, os mártires de fato do tempo de tribulação, as duas testemunhas que serão levantadas nos 3 anos e meio, para de fato falar e anunciar a salvação e a pregação às pessoas que estiverem ali, aqueles que de fato receberam durante todo o processo dessa glorificação vão reinar com Cristo. Aqueles que morreram sem acreditar, desde lá depois de Adão até nos dias de hoje, vai chegar um momento que eles também receberão um corpo. Em Mateus capítulo de número 20, no versículo 28, ele vai dizer assim, não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei, pois, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. João 5:28, ele vai dizer assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição do juízo. E aqui a gente já pega uma deixa para falar sobre o juízo eterno. Por quê? Porque nesse momento pós-milênio nós vamos ter 2 juízos, nós vamos ter 2 julgamentos. E quando nós falamos sobre julgamento, nós muitas vezes temos medo. Mas, gente, julgar é algo muito bom. Por quê? Porque quando nós temos um problema e nós vamos até um juiz, nós temos a expectativa de que esse juiz dê a cada um o que lhe é devido. Quando você vai para a justiça americana, vamos usar a americana lá porque a do Brasil não está dando para usar mais. Então, quando você chega para uma justiça americana, você vai lá acreditando, querido, que a justiça americana ela vai dar a cada cidadão do que é correto. Não vai soltar bandido, presidente bandido, não vai soltar deputado bandido, não vai soltar essa galera aí, não é verdade? Então, por que você está indo atrás de um juiz, de uma corte marcial, que você acredita que ela é justa? Tá bom? Então Deus é assim, quando nós vamos estar diante desse tribunal, nós vamos ter 2 tribunais, o tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco. Um tribunal vai ser para entregar, querido, punições. Quem vai passar por essa punição? Esses que passaram para a ressurreição, não é para a morte. Por quê? Eles vão ressuscitar, eles também receberão um corpo, mas eles serão jogados no lago de fogo, junto com a besta e com o anticristo, para perecer eternamente. Mas calma que a gente vai ler ali. Em contrapartida, nós também teremos um outro tribunal, que vai ser o tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo, quem vai passar? Somos nós que aceitamos a Jesus, que ganhamos a salvação. Nesse tribunal, nós não iremos ter um tribunal de julgamento. Por quê? Julgamento de salvação ou não. Por quê? Porque a escolha de salvação, ela se dá em vida. Nada que você, querido, faça depois da morte pode alterar o seu destino. Não tem esse de purgatório, de você estar lá, fica pagando penitência, alguém aqui paga algumas velas para você, para acelerar, para você sair do purgatório e você alcançar, não é a salvação, ou tem 200.000 reencarnações para encontrar ali a sua ascensão. Não, não existe isso. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso ele é destinado ao juízo. Mas qual juízo? Um juízo de salvação? Não, um juízo de galardão. Talvez você tenha já ouvido essa palavra. O que é galardão? É quando cada um recebe o que lhe é devido, quando cada um recebe o que é seu segundo as suas
obras. Salvação, gente, é decorrente de fé. Efésios diz: vocês são salvos pela graça mediante a fé. Mas o galardão, aquilo que nós vamos receber, né, nesse tribunal de Cristo aqui, está diretamente ligado com as nossas obras. 1 Coríntios 3:8, se você ler lá comigo, ele vai falar assim, ó, 1 Coríntios 3:8, ele diz: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como um prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se aquele que edifica sobre o fundamento edificou ouro, prata, pedra preciosa, pedra foi feio, né? Ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se esse mesmo se queimar, sofrerá dano, mas ainda assim será salvo, como todavia através do fogo. Então olha que legal que a gente está aprendendo aqui. No tribunal de Cristo, todos aqueles que passarem por esse tribunal, eles vão receber galardões. Galardões são o quê? São presentes, são pagamentos das suas obras. Aqui nós vemos duas classes: ouro, prata e pedra preciosa. São coisas que são resistentes ao fogo. Madeira, feno e palha são coisas que são queimadas. O que determina se uma obra está na classe do que permanece ou na classe do que é queimado? Fidelidade. Para Deus não importa apenas fazer, mas fazer de uma forma correta. Lembra, Jesus estava olhando para o gasofilácio e ele disse, falou assim, ó, essa viúva aqui deu mais do que aqueles homens ricos. Por quê? Porque ela deu de tudo quanto ele tinha. Ele deu daquilo que sobrou. Sabe, querido, até fazer ação social, dependendo da forma que nós fazemos, nós vamos estar tendo obras, mas nós podemos ter de palha ou nós podemos ter de ouro, prata e pedra preciosa. Por quê? A sua fidelidade atrás da sua generosidade vai demonstrar, querido, que tipo de obra você está produzindo. Um exemplo, eu sou um milionário e aí a hora que eu tenho que ajudar alguém eu vou lá e dou 10 conto. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo muito, mas muito, né, meia boca. Por quê? Porque eu poderia abundar em muito mais generosidade. Assim como uma pessoa que ela é assalariada e ela ganha lá R$ 1.200 e ela chega e dá dezão, proporcionalmente, querido, ela vai estar fazendo mais do que aquele que é milionário. Não sei se você consegue entender isso. Não apenas isso, mas um exemplo. Se Deus te chamou, não é para ser uma pessoa que vai trabalhar na zeladoria da igreja, ajudando a arrumar as cadeiras, ajudar a limpar o banheiro. Só que aí você não quer ser zelador da igreja. Por quê? Porque o seu negócio é o ego. O seu negócio é o quê? Aparecer, o seu negócio é o status, o seu negócio é, não é ser cobiçado, o seu negócio é tapinha nas costas. E aí você faz de tudo para sair desse lugar, para chegar aqui no púlpito e aparecer. E aí você vai lá e prega uma, duas vezes, faz as coisinhas lá, e aí o que aconteceu? Você produziu? Produziu, mas você produziu no lugar errado. Por quê? Porque Deus te chamou para estar na zeladoria. Então o que acontece? A obra que você produziu aqui pregando, ela vai até ser uma obra, mas ela vai estar dentro de madeira, feno e palha. Por quê? Porque está fora do propósito, está fora da fidelidade. Enquanto um banheiro que você tivesse lavado e uma cadeira que você tivesse ajeitado, né, de fato seria ouro, prata ou pedra preciosa. Por quê? Porque estaria dentro do propósito. Então a sua fidelidade, aquilo que Deus te chamou para fazer, é aquilo que vai trazer para você galardões. Em Apocalipse 22:12, ele diz assim, ó: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir para cada um segundo as suas obras. Então, olha que coisa fantástica, né, que a gente está vendo aqui. A Bíblia diz que Jesus ele vem para trazer os galardões. Então, vamos ver se você entendeu. Jesus foi o primeiro a receber um corpo glorificado, ele iniciou o processo de ressurreição dos mortos. Depois, 1 Coríntios 15, vai chegar o momento que vai tocar a última trombeta, Jesus vem nos ares, aqueles que morreram, eles vão, não é? Aqueles que estão vivos crendo, vão, todos vão receber um corpo glorificado. Depois, nós vamos ter as duas testemunhas que terão um corpo glorificado, os mártires do tempo da tribulação que terão um corpo glorificado. Beleza, findou esse tempo aqui, nós vamos ter o quê?
Tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Quando ele vai distribuir os galardões para todos aqueles que produziram obras. O que a Bíblia está falando? E para aqueles pastor que a obra foi só de madeira, feno e palha. Paulo aqui já foi claro, ele disse assim, vai ser queimado, não vai valer para nada essas obras, mas o carinha está salvo. Então qual é o dano? O dano é ficar sem galardão, o dano é ter essas obras queimadas. Mas, lembra, no tribunal de Cristo, nem no tribunal do trono branco, fala de salvação, fala de galardão, de receber aquilo que é seu. Mas se a pessoa está no tribunal de Cristo, tá beleza, vai viver a eternidade na Nova Jerusalém, tá salvo. Beleza? E aí o que acontece também? No fim desse período milenar, nós vamos ter a segunda ressurreição, que a ressurreição não é para a morte. Quem passa por isso? Desde lá da época de Adão até hoje, todos aqueles que morreram sem acreditar, né? Tem gente que, eu lembro que uma vez estava conversando com um cara, e o cara falou assim, eu quero ir para o inferno, porque lá no inferno eu tenho escola gelada e mulher à vontade. Eu falei, cara, você está um pouquinho enganado, porque lá não vai ter escola gelada e não vai ter mulher à vontade. Lá vai ter o diabo, vai ter o capeta, né, para atazanar a sua vida, vai ter choro, vai ter ranger de dentes. Né, de repente lá o homem rico, ele fala, pelo amor de Deus, deixa Lázaro tocar o dedo da minha boca, porque o calor aqui é incessante. Né, Jesus, quando ele fala sobre essa passagem do rico e do Lázaro, né, ele está olhando para um lugar onde constantemente o lixo era queimado, fora de Israel. Né, ele diz, assim vai ser o inferno, vai ser como um lugar que o fogo ele é incessante, ele não para, é um lugar ruim, mais ruim mesmo. Se a galera entendesse como é, ninguém ia querer ir para lá. E aí nesse inteirinho, o que aconteceu? Vai ter um novo tribunal, que a gente chama de tribunal do trono branco, que Apocalipse 20, versículo de número 11, vai falar sobre isso. Apocalipse 20, 11, ele diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, olha que coisa doida, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que neles habitavam, a morte e o além também entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do Geena, dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, isso aqui nós chamamos de tribunal do trono branco e segunda morte. Por quê? Porque aqueles que estavam mortos sem Cristo, eles também ressuscitam, recebem um corpo eterno, mas não para viver eternamente com Deus, para sofrer eternamente no inferno. E percebe que aqui não tem mais como, pelo amor de Deus, me perdoa, agora eu aceito. Não, não existe isso. Por quê? Toda decisão de salvação, ela é dada em vida. Lembra quando Jesus, lá no livro de Lucas, ele fala sobre, né, o rico e o Lázaro. O rico fala, deixa eu ir lá falar com os meus parentes, porque se eu voltar, eles vão acreditar. E aí Jesus disse, Abraão, no caso ali diz, ele falou, eles têm os profetas, eles têm a Bíblia, eles têm os sinais, e se você voltar, eles não vão acreditar, porque se eles não acreditaram na Bíblia, nem nos sinais, ainda que você ressuscite, eles não vão acreditar. Tá bom? Então, aqueles que morreram sem crer, vão padecer toda a eternidade no Geena, onde o próprio inferno, porque nós sabemos que a Bíblia traz, não é, algumas palavras para o inferno, fala de Hades, de Sheol, né, também Tártaro, usa essas três palavras, né, Sheol falando lá do Velho Testamento, Hades você já vê ali no Novo Testamento, mas tudo isso falando do lugar da região dos mortos, né, e Geena fala sobre um lugar, não é, de lago, né, de fogo incessante, onde o Hades, né, o Sheol, que é o mesmo lugar, né, vai ser lançado dentro disso, e vai acontecer um sofrimento eterno. Pastor, mas isso aí é básico? É básico. Por quê? Porque como cristão nós precisamos saber acerca do nosso futuro. Como cristãos nós precisamos ter uma viva esperança, sabendo que não se trata apenas daquilo que nós fazemos aqui. Nós precisamos saber que tudo aquilo que nós fazemos aqui afeta a nossa vida lá na frente. Quando eu me torno consciente do meu futuro, eu começo a tomar decisões mais acertadas no meu presente. Ou seja, comece a agir corretamente para que você venha receber galardões daquilo que você tem feito, querido.
querido. Eu quero te encorajar a, de fato, pregar o evangelho para que pessoas não passem pela segunda morte ou ressurreição para a morte, não passem para o tribunal, né, do trono branco para serem condenadas, mas possam passar para a ressurreição, para a vida e para o tribunal de Cristo, para aquilo que é bom. Mas nós precisamos o quê? Pregar com a nossa palavra, pregar com a nossa vida, para que pessoas sejam salvas. Mais do que isso, nós precisamos agir diligentemente aqui na terra, porque aquilo que nós fazemos aqui na terra afeta aquilo que nós iremos receber no céu, aquilo que nós iremos receber no tribunal de Cristo. O que é que Deus te chamou para fazer? Eu quero te incentivar a ser fiel nisso. O homem, querido, acha que o que é mais importante é aquilo que tem mais visibilidade. Mas, querido, o mais importante para Deus é aquilo que Ele te criou para ser. Se você, querido, de fato, viver aquilo que Deus te criou para ser, fazer com fidelidade, né, cuidando do carro lá no trânsito, dando aula para as crianças, querido, tocando, né, no ministério de música. Se você fizer o que você precisa fazer, querido, eu tenho certeza de que grandes galardões serão entregues para você, como Jesus disse: ei, eu venho e comigo estão os galardões de todos aqueles que agiram diligentemente, corretamente. Sabe, querido, comece hoje a fazer aquilo que é certo, tendo esperança, querido, de um futuro glorioso. E lembra, Jesus está voltando. Então saber, querido, daquilo que vai acontecer no próximo capítulo, nos deixa leve. Né, nos faz saber, querido, que esse mundo é só um momento, é só uma passagem. E quando a gente ouve, não sei quanto a você, mas quando eu ouço um pouquinho disso, né, eu queria poder falar de como vai ser a Nova Jerusalém, de como vai ser o céu, mas eu te encorajo a fazer o rema, as matrículas ainda estão abertas, você vai fazer aula de escatologia, você vai fazer, querido, aula de doutrinas básicas, que vai falar um pouquinho mais sobre isso, sabe, querido, mas todas as vezes que eu estudo um pouquinho isso, sabe, minha vontade de cantar aquela música, sabe, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, vem sem demora. Não porque esse mundo é ruim, mas porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E eu quero fazer um convite para você que está comigo aqui. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você entendeu que você precisa fazer hoje, afinal de contas, nós lemos aqui em Apocalipse 20, que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão para o céu, mas aqueles que não têm vão para o inferno. E o seu nome é escrito no livro da vida quando você crê com o coração e confessa a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se você gostaria de fazer hoje comigo essa oração, feche seus olhos aí onde quer que você esteja e diga assim: Deus, eu te entrego a minha vida, eu abandono o meu passado para viver um futuro glorioso. Pai, obrigado por me amar, obrigado, Jesus, por me salvar. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver a eternidade contigo. No nome de Jesus, amém. Uma simples oração como essa tem o poder de mudar a sua história. E se você fez ela pela primeira vez, eu quero te encorajar a, de fato, mandar uma mensagem para a gente. Na sua tela já está aparecendo aí para você, né, um número, que é o 3236-3333. Você pode entrar em contato conosco, pode mandar um DM, né, no Instagram, pode mandar, né, algum comentário aqui. Nossa equipe ela vai estar respondendo você nas nossas redes sociais e nós queremos te ajudar nessa nova estação. Amém? E você que aceitou hoje, você vai morar com a gente um tempo no céu e depois a eternidade na Nova Jerusalém. Aleluia, junto com o nosso Salvador, junto com o nosso Deus, com o nosso Pai. Ah, como vai ser bom, amém? E uma das coisas que nós podemos desfrutar por causa dessa salvação é a certeza da cura. E se você está passando por alguma enfermidade, você precisa de cura, eu queria que você agora também colocasse a mão sobre o seu coração ou sobre o local da enfermidade, que eu vou crer com você e você vai ser tocado aí onde você está. Pai, no nome de Jesus, que eu quero declarar cura se manifestando sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro mesmo um poder sobrenatural, Pai, envolvendo eles, que eles possam desfrutar, Pai, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e assim viverem uma vida, Pai, plena. Eu declaro agora sintomas saindo, eu declaro toda dor saindo, para que o nome do Senhor seja exaltado. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela cura de cada um dos meus irmãos. Amém. Aleluia! Amém, querido. Você é curado, você é salvo, você vai para o céu. Aleluia! Que coisa boa, meu. Eu quero encontrar
com o meu pai, né, ele chegando nos ares lá, e aí nós subindo, meu Deus, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Se você, querido, quer de fato que isso aconteça, escreve aqui nos comentários, tanto do Facebook quanto do YouTube, escreve Maranata, né? Você que está com, querida, com expectativa, você anseia mesmo pela volta do seu Redentor, escreve aqui embaixo pra gente nos comentários, Maranata, tá bom? E agora nós vamos para os nossos avisos. Esse lugar já existe dentro de você e é quando você manifesta o poder do Espírito Santo que você se encontra com Ele. Um dia ruim, um dia de frustração na sua vida não significa absolutamente nada. E acorda no outro dia e vai viver aquilo que Deus tem pra você. Amém? Você viver de fato, tendo lazer, se divertindo, passeando, comendo, dormindo, só que tudo isso como para o Senhor. É fazer tudo isso sabendo que Ele está junto de você e que Ele está se alegrando ou se entristecendo com aquilo. Ser crente não é fácil se nós queremos viver a plenitude. Vai exigir muita renúncia, vai exigir, querido, domínio, vai exigir caráter. Em nossa livraria, você tem acesso a uma diversidade de livros carregados da palavra. Seja grandemente edificado adquirindo o seu. Autores incríveis e abundância de conteúdo. Preço acessível e garantia de sucesso. Invista em você e se encha da palavra. Se você deseja fazer parte da nossa equipe, direcione-se à central de informações. Servir a Deus servindo pessoas é um grande privilégio. Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para convidar vocês. Sábado, às 20 horas, nós faremos uma live. Vamos falar um pouquinho de chamado, né? Nós sabemos que não estamos podendo nos reunir por conta das medidas aí, por conta da pandemia, mas isso não impede da gente estar junto ouvindo a palavra, né? Pelos meios digitais. Então, às 8 horas no sábado, estaremos falando sobre chamado e vai ser poderoso. Tenho certeza que Deus ele vai colocar muitas coisas aí em nossos corações, nas nossas vidas, e nós sairemos muito maiores e melhores em Deus do que nós estamos. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Aleluia, amém, querido? Eu só queria reforçar algumas coisas com você. Vale lembrar então, que durante esses dias, até o dia 30, nós temos esse decreto, dizendo que nós não podemos estar aqui presencialmente, na igreja. Eu estou aqui com as cadeiras vazias, mas daqui a pouco elas vão estar repletas de pessoas, e esse ano nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos, querido, sapatear, pisar, fazer dancinha, e o diabo, querido, vai chorar na nossa mão, porque nós vamos crescer e avançar mais e mais. Mas enquanto nós não podemos estar aqui, querido, eu quero que você seja fiel na sua casa. Eu quero que você seja fiel com a gente nos cultos. Quinta-feira às 20 horas, domingo às 18 horas, para tudo, De fato, cultuou o Senhor, levante sua mão na hora do louvor aí, rende graças a Ele, exalta o nome dEle, querido, sabe, você precisa de fato cultuar, entregar a Ele a sua melhor porção, semeia mesmo, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Nós declaramos, querido, que na sua casa não vai faltar dinheiro nessas 2 semanas, na igreja, querido, também não vai faltar, vai sobrar, nós iremos expandir, nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Tá bom? Siga de fato as ordens, querido, evite fazer festa de aniversário, aglomerações, respeite mesmo as coisas. E as pessoas estão falando, é tudo mentira. Não é mentira, Nós temos conversado com os profissionais da saúde e de fato, querido, os leitos da nossa cidade estão comprometidos, os hospitais, eles estão cheios, os médicos estão tendo que entubar várias pessoas. Nós vimos pessoas próximas a nós partindo, nós vimos pessoas, querido, estando na UTI,
UTI, Deus resgatando. Essa semana nós ficamos muito, mas muito gratos ao Senhor, porque a Jane saiu da UTI, estava quase na UTI, né? Teve que usar aquela máscara horrível no rosto. O Fábio também estava ali já há um dia da UTI, né? Os dois responderam, os dois saíram. O Rosilon internado, né? Ali passando por um processo de cura e restauração de um câncer, e teve o seu pulmão 50% comprometido, não é, por causa da Covid. A sua esposa 25% foram internados, mas essa semana também foram, querido, tiveram alta, foram para as casas. Então assim, nós temos visto Deus trabalhar poderosamente, mas nós temos visto, querido, que de fato o vírus é real, as coisas acontecem de uma forma real, não é historinha. Então você precisa cuidar de você, mas sobretudo cuidar das pessoas. Você precisa assumir a responsabilidade. Talvez você fale, eu já peguei, né? Eu vi um monte de gente já falando isso, eu já peguei, não pego de novo, não quero nem saber. Sabe, querido, talvez você não possa pegar de novo como você está imaginando, mas nós temos muitos relatos de pessoas que pegaram já pela segunda vez, mas você pode ser um agente transmissor, né? Então você precisa, querido, respeitar, sabe? De fato, desacelera. Eu sei que tem muita coisa que é terror da mídia, eu sei que tem muita coisa que não é verdade, mas, querido, nós precisamos ser prudentes e dar o testemunho. Nós podíamos aqui estar fazendo um culto, né, debaixo de, escondido, de portas fechadas, como muitas igrejas têm feito aí, dado mau testemunho, né? Eu quero até te desestimular, se você é um pastor e um líder, e está assistindo esse culto, e você tem feito isso no nome de Jesus, sabe? Aprenda a seguir, a ser submisso, a de fato honrar as suas autoridades, a honrar a própria palavra, porque quando você honra as autoridades, você honra a própria palavra, o próprio Deus, e para de dar mau testemunho, e comece a seguir as ordens, as diretrizes sanitárias, porque isso é muito, mas muito importante. Tá bom, gente? Assim que passar essas 2 semanas, nós vamos voltar com toda a programação da igreja. Lembra que todo dia, 6 horas da manhã, tem o devocional para você assistir. 7 e 7 da manhã, no meu Instagram, o Leandro Machado, nós estamos lá juntos. Eu preciso que você esteja lá, porque nós estamos trazendo palavras que vão fortalecer o seu coração. Essa semana eu estou falando sobre família, a semana inteira. E a gente vai fechar amanhã, né, sexta-feira, falando ainda sobre família. Nós vamos falar um pouquinho sobre filhos, tá bom? Então, bora lá participar com a gente. Nós estamos, querido, com vários projetos. O Bíblia em um ano, para você receber a palavra, você precisa, querido, estar imerso. Por quê? Senão, daqui a pouco a depressão vai tentar bater a porta, a tristeza vai tentar bater a porta. Então, você precisa se vacinar antes, tá bem? Amo vocês, estou com grande expectativa da gente estar juntos, nós vamos ter surpresa do nosso retorno, então crie expectativa aí, amém? Vamos orar para agradecer a Deus e terminar o nosso culto. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo, Pai, o seu favor, a sua graça, envolvendo cada um dos meus irmãos, que eles sejam prósperos, abençoados, bem-sucedidos nesses dias, que tudo aquilo que o Senhor planejou aconteça, Pai, para que o teu santo nome seja exaltado, Pai, na vida de cada um de nós. Obrigado mesmo por uma noite de descanso. Já declaro, Pai, que as atividades do Move, do Hope, né, que acontecerem online, vão ser maravilhosas. O culto nosso de domingo às 18, tudo vai dar certo, para que o teu santo nome seja exaltado. Pai, no nome de Jesus, amém. Gente, um grande abraço, compartilhe esse culto aí, assim que a gente terminar, manda aí nas suas redes sociais, manda nos grupos do WhatsApp, deixa o like aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube também, né, pra gente saber que você participou, pro YouTube saber que isso é um conteúdo relevante, amém? E Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um grande abraço, até domingo no nome de Jesus.